Mais rápido que o novo coronavírus são as informações sobre a doença que se alastram nos celulares e nas redes sociais de muita gente. Um dos surtos atuais é a disseminação das chamadas fake news, ou, neste caso, as fake science, informações falsas sem nenhum embasamento científico. Entre as notícias inverídicas estão água quente capaz de curar o vírus, plástico bolha que envolve os produtos importados da China contaminado e até beber água sanitária para curar a infecção. Desinformação que pode custar vidas. Por isso, o CNT Notícias SP recebe hoje a médica infectologista doutora Artemis Kilares para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer receber você aqui hoje. Obrigada, o prazer é todo meu. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco o que é o coronavírus. Certo, então o coronavírus é uma família de vírus que já existe, né? Ele foi descoberto na década de 60. São vírus que até então provocavam resfriados comuns, né? Até que em 2003 ele surgiu de uma maneira mais agressiva, provavelmente deve ter sofrido mutações, e aí ele começou a provocar algumas síndromes mais graves. Então, em 2003, nós tivemos a SARS, que foi uma síndrome respiratória provocada por esse vírus da família coronavírus. Depois nós tivemos outra síndrome que foi a MERS e agora a Covid-19. Né, que está alarmando aí, que se transformou numa pandemia diferente das outras epidemias que não ocorreram no mundo todo, foram mais localizadas, mas agora a Covid-19 se tornou uma pandemia. Em relação à Covid-19, o morcego pode ter sido o animal, a fonte dessa transmissão? Acredita-se que sim. Ainda não existe uma teoria, né, que foi comprovada a respeito da fonte inicial de contaminação. A gente deve lembrar que essa epidemia começou na cidade de Wuhan, na China, né? Acredita-se que tenha tido início num grande mercado onde eles comercializam animais silvestres e que o morcego, por ser um carreador desse vírus, um portador desse vírus, ele possa ter sido o agente aí de transmissão para os humanos. Então, acredita-se que o morcego tenha sido aí o principal vetor de transmissão ao ser humano aí desse vírus coronavírus. E qual é o período de incubação do vírus? Bom, a partir do momento que a pessoa se contamina com o vírus, ela pode demorar de 2 até 14 dias para desenvolver os sintomas, tá? Os sintomas podem ser sintomas leves, como um resfriado ou uma gripe, até sintomas mais graves que estão aí assustando toda a população mundial. Quais são esses sintomas, para a gente deixar bem claro aí para o pessoal? Os sintomas mais graves são sintomas compatíveis com o quadro de pneumonia. Então, a pessoa começa a ter muita febre, uma febre muito alta, um estado gripal, dores no corpo, dor de garganta, evoluir com tosse, pode ter diarreia e o mais agravante é quando a pessoa começa a ficar com falta de ar, com uma insuficiência respiratória. Então, ela fica com o fôlego mais curto, com uma dificuldade para respirar e aí já é sinal de que existe o comprometimento pulmonar dos pulmões e nesses casos a gente considera casos mais graves em que na maioria das vezes o paciente evolui para uma insuficiência respiratória, necessitando de cuidados de UTI, necessitando de ventilação mecânica. Dor de garganta também é um sintoma? Também é um sintoma. Todos os sintomas gripais. Febre, dores no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse, são esses os sintomas. A gente tem que tomar cuidado, né, doutora? Porque o outono já começou e essa é a estação ideal para a proliferação das gripes. Como a gente pode diferenciar uma gripe comum do coronavírus? Então, em primeiro lugar, daí a importância que o Ministério da Saúde está dando à vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde até antecipou a campanha de vacinação contra a gripe, justamente para a gente ter uma diferenciação. Então, se a pessoa que foi vacinada, se ela começar a ter um sintoma gripal, eu posso praticamente excluir que seja uma gripe pelo vírus influenza e eu vou pensar mais
num quadro pelo coronavírus, né? Então, seria a vacinação uma medida importante, a vacinação contra o vírus influenza, que é o vírus da gripe, uma medida importante para ajudar aí no diagnóstico mais rápido da doença. No diagnóstico, mas não na cura, né? Porque não existe cura ainda. Não existe tratamento específico para esse coronavírus, não existe um tratamento específico e, portanto, não tem cura, tá? As pessoas que apresentam apenas alguns sintomas devem procurar o pronto-socorro ou os hospitais? Então, se a pessoa começar com sintomas gripais, né, e ela estiver relativamente bem, ela deve ficar em casa, tomar medicamentos sintomáticos, né? No caso de estar com febre ou mal-estar, hidratação e repouso. Essa é a recomendação. Caso os sintomas se agravem, aí sim ela deve procurar um pronto-socorro ou um pronto atendimento. A transmissão ocorre apenas enquanto os sintomas estão, né, no paciente ou é independente? Não, o que se sabe é que mesmo as pessoas que estão no período de incubação, elas podem já, alguns dias antes de iniciarem os sintomas, elas podem já estar transmitindo o vírus. E a gente tem que lembrar também que uma porcentagem da população, os jovens, as crianças, as pessoas saudáveis, elas podem estar com o coronavírus ou adquirir o coronavírus e elas podem não ter sintomas nenhum. Então, elas vão ser um transmissor do vírus, mas elas não vão ter sintoma nenhum. Então, essas pessoas também são transmissores. Então, também são perigosas nesse sentido, Sim, né? por isso é que hoje se preconiza que as pessoas idosas, que têm uma doença de base, que elas permaneçam dentro de suas casas e procurem não ter contato com crianças, com adultos jovens, porque são grupos, tanto as crianças quanto os adultos jovens, são grupos que podem estar levando o vírus para esses idosos. E como que ocorre essa transmissão? A transmissão do coronavírus ocorre por gotículas respiratórias, então, ao tossir, ao suar o nariz, eu tenho que levar em consideração a etiqueta da tosse, então a pessoa não deve tossir e levar a mão na frente, ela deve usar um lenço descartável e imediatamente jogar esse lenço no lixo, ou então ela tem que fazer aquela manobra da tosse, que é tossir no braço ou nessa região do cotovelo ou mais acima. Então, essa é uma medida de prevenção, porque ela está eliminando esse vírus pelas gotículas respiratórias. E a outra medida de prevenção é a lavagem das mãos com água e sabão e o uso do álcool, tá? Por quê? Porque ao eliminar as partículas, os vírus, eles caem na superfície. Se eu tocar essa superfície e colocar minha mão na boca, no nariz, nos olhos, eu posso me contaminar dessa forma. Quanto tempo que o vírus sobrevive em cima da superfície? Então, isso ainda não existe uma regra, ainda não se sabe por quanto tempo o vírus pode sobreviver nas superfícies. Isso ainda é desconhecido, não existe nenhuma evidência ainda científica que fale com certeza de quanto tempo esse vírus vai sobreviver no meio ambiente. No ar ele também pode, então, proliferar. Ele pode contaminar uma pessoa. Se eu estiver muito próxima de uma pessoa com sintoma gripal e essa pessoa tossir na minha cara ou tossir próximo, eu posso me contaminar. Por isso é que existe essa etiqueta da tosse, como eu expliquei agora há pouco, né? E por isso que a gente recomenda que essas pessoas que estejam com sintomas gripais, que elas utilizem a máscara cirúrgica para proteger quem estiver ao lado. O estado de São Paulo já decretou a transmissão comunitária, né? Sim. Eu gostaria que a doutora explicasse um pouco o que é essa transmissão. A transmissão comunitária nada mais é que, a partir de um caso que veio de fora, então um caso que veio, o nosso primeiro caso no Brasil foi de uma pessoa que estava na Itália, né? Chegou de viagem da Itália e começou a ter os sintomas. Então, a partir desse caso, outras pessoas ao redor
foram se contaminando. Então já não é mais uma transmissão que veio de fora, foi adquirida dentro do nosso estado ou dentro da nossa cidade. É isso que a gente chama de transmissão comunitária, onde a gente não leva mais em conta o fato de a pessoa ter viajado, tá? Então, na cidade de São Paulo, hoje, já estão ocorrendo os casos de transmissão comunitária. E aí torna o diagnóstico, talvez, a proliferação um pouco mais rápida, mais difícil? Mais rápido, com certeza, né? Então, por isso é que a gente tem que tomar as medidas de prevenção. Ficar em casa, evitar aglomerações de pessoas, frequentar lugares onde tenha muita gente, para evitar essa contaminação aí rápida do jeito que está acontecendo na cidade de São Paulo. Entendi. Bom, a gente vai então para um rápido intervalo e daqui a pouco a doutora Artemis esclarece mais algumas dúvidas sobre o novo coronavírus. Até mais.